Estamos de volta com o programa especial Catástrofes, falando aí a respeito dos acontecimentos naturais e a relação deles com o final dos tempos, o que diz a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos orienta sobre tudo o que está acontecendo. E eu volto a fazer uma pergunta para o professor Leandro Quadros, e essa pergunta veio de Mogi Guaçu, aqui em São Paulo, e é o seguinte, Leandro, as catástrofes naturais mundiais, as pessoas podem ficar mais acessíveis a querer saber mais sobre Jesus, sobre as verdades bíblicas? É um momento oportuno para conversar com as pessoas sobre isso? Sim, é um momento, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. É claro que nós não devemos cair no extremo de fazermos das catástrofes naturais um momento para fazermos alarmismo, né? Mas nós temos que enfatizar para as pessoas que realmente as catástrofes naturais que acontecem são indicativos de que o mundo está doente, de que Cristo realmente está voltando. Né? Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Né? Mateus 24:14 afirma que o último sinal para a volta de Cristo é a pregação do Evangelho. Então vamos aproveitar esse contexto histórico nosso e vamos mostrar o que a Bíblia diz a respeito para incentivarmos as pessoas a um preparo individual para a volta de Cristo. Ok. As pessoas parecem que gostam de marcar datas, professor Rubem. Querem saber o dia, querem saber a hora e querem saber o momento. Nós temos mais uma pergunta que diz o seguinte, ó. Podemos confirmar que esta é a última geração? Jesus volta nessa geração ainda? Nós temos que entender o significado da palavra geração. Na Bíblia fala de geração na época de Jesus e ele prometeu voltar nessa geração. Mas em termos de ciclo humano já passaram muitas gerações. Ou seja, a palavra geração é um presente contínuo e que deve ser harmonizado com outras partes da Bíblia. Jesus recebeu uma pergunta que era de interesse dos discípulos, depois de ele ter prometido voltar novamente. Os discípulos disseram, quando será da tua volta? E que sinais nós teremos? Então, o indicador de Jesus era, depois da tribulação, depois da manifestação do abominável, do que o profeta Daniel havia indicado, é uma referência ao domínio papal. Então haverá vários sinais. Quer dizer, a palavra geração é essa, mas não é uma geração de um ciclo humano, de uns 30, 40 anos, não. É uma geração algo mais prolongado. Então, nesta geração, porque se caracteriza o tempo do fim, deve acontecer. Ok, mas importante do que a gente saber o dia e se vai ser nessa geração ou não, é saber se vamos estar preparados. O próprio para esse Jesus momento. Esclarece que ninguém sabe, nem os anjos, só Deus, o Pai, o momento. Ou seja, marcar data, se é esta mesmo, não. O que devemos sempre considerar o alerta, ou seja, estar preparados para qualquer momento. Ok, nós temos mais uma participação especial por telefone do pastor Flávio Inanhara. Ele mora na cidade de Caria, lá no Japão, que fica a 324 quilômetros de Tóquio, a capital do país. Pastor Flávio, o senhor me ouve? Olá, Betina. Olá, Escuto pastor. você. Tudo tranquilo? Eu sei que por aí são 4 horas da manhã, o senhor deve estar acordando agora para participar com a gente desse programa especial. Obrigada pela sua dedicação. O senhor tem algumas informações atualizadas para passar para a gente, pastor? Isso. Primeiramente, dizer que, graças a Deus, estamos bem. As notícias que temos que nossos irmãos brasileiros também se encontram bem. E, ao mesmo tempo, triste, né, por toda a tragédia que, em algumas regiões aqui, tomou proporções muito grandes, muito grandes. Nesse momento, a televisão japonesa, ela está dando uma ênfase muito grande nesse problema nuclear, né, que está havendo. E já foi confirmado que 3 pessoas já foram afetadas pela radiação, né, provocada pelo vazamento, né, na usina de Fukushima. Então, além das centenas de pessoas desaparecidas, inclusive tem um dado interessante aqui, há uma cidade aqui na província de Miyagi, uma das foi mais atingidas, né, pelo tsunami, pelo terremoto. Há uma cidade que tem cerca de 17 mil habitantes. E cada cidade tem os seus refúgios, seus locais de refúgio. E essa cidade, ela só está encontrando 7.500 habitantes do total dos 17 mil. Então,
10 mil pessoas estão desaparecidas. Não se sabe se estão em refúgios de cidades vizinhas, se estão em outros locais. Então, realmente, são notícias assim, recentes que a televisão japonesa vem trazendo para nós nas últimas horas. Pastor, a igreja já está conseguindo se mobilizar para poder ajudar algumas pessoas? Como é que está acontecendo isso? Sim, a gente recebe notícia que a ADRA aqui no Japão, né, a agência nossa da ADRA, ela já está trabalhando principalmente na região de Tóquio e Chiba, né, região mais próxima ali da sede da agência, e nós já fizemos alguns contatos e pudemos saber que a ADRA já está apoiando ali, né, o governo e os demais envolvidos aí no apoio aos desabrigados, aos necessitados dessa tragédia. Ok, pastor Flávio, falando então direto do Japão, obrigada pela sua participação nesse programa especial, que Deus possa abençoar e vocês possam continuar auxiliando algumas pessoas aí também. A gente acompanhou aí então, Leandro, o pastor Flávio falando diretamente do Japão e vendo que a igreja já está, professor Rubem, de uma forma, se mobilizando para ajudar. É uma igreja adventista? Ele é pastor de uma igreja adventista? Exatamente, de uma igreja adventista lá no Japão e já estão se mobilizando aí para poder ajudar as pessoas que necessitam, né? Que precisam de auxílio, estão desabrigadas, desalojadas, né? Isso é importante, Betina, pelo seguinte, depois de Mateus 24, onde Cristo fala dos sinais, em Mateus 25, Cristo mostra qual será o estilo de vida daqueles que estarão preparados para a volta dele. E desse estilo de vida faz parte o que é ajudar os pobres, os necessitados, os desabrigados, a solidariedade. Então a igreja adventista do Japão está de parabéns porque está realmente demonstrando ter no seu estilo de vida esse espírito de auxiliar os necessitados, e esse espírito faz parte dos que estarão preparados para a volta de Cristo, de acordo com Mateus 25. E a igreja adventista? Esse é o aspecto positivo da catástrofe, Sim. porque estimula outros a manifestar sua solidariedade une e as pessoas. A igreja adventista aqui na América do Sul também está se mobilizando para tentar auxiliar as pessoas da forma que pode. Felipe Lemos, que é assessor da divisão sul-americana da igreja adventista aqui na Sul-América, né, tem algum recadinho para a gente para falar como está acontecendo essa mobilização e de que forma que as pessoas podem auxiliar. Felipe. Olá, Betina, olá, convidados, público, telespectadores da TV Novo Tempo. Realmente essa tragédia de grandes proporções ocorrida no Japão tem repercutido internacionalmente, inclusive na América do Sul. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, Betina e convidados, a respeito do que as instituições adventistas estão fazendo para minimizar o sofrimento das pessoas afetadas por esta grande tragédia. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, chamada de ADRA Internacional, já sinalizou com $25 mil iniciais para um atendimento emergencial na região afetada pela tsunami. Então, nestas circunstâncias, a ADRA Internacional está atuando bastante junto com a ADRA do Japão. A repercussão desse terremoto também deixou em estado de alerta 2 países sul-americanos principalmente. Né? Além da Colômbia também, evidentemente, nós podemos falar do Chile, onde também os adventistas possuem presença através de igreja, através de um trabalho social, e esses adventistas, assim como toda a comunidade da região, estão sendo orientados também a tomar cuidado, a ficar em estado de alerta, porque também pode haver uma repercussão por se tratar de uma região litorânea do Pacífico. Também é bom destacar, Betina, que a administração sul-americana da Igreja Adventista, a administração para 8 países sul-americanos, está presente no Equador local e estão vendo a situação diretamente do estado de alerta no Equador. E o pastor Ayrton Keller, que é o líder sul-americano dos adventistas, tem ressaltado que neste sábado, por ser o Dia Mundial de Oração e Jejum, que a Igreja Adventista já pratica e já realiza há muitos anos, neste sábado, especialmente, o motivo das preces será as vítimas desse terremoto no Japão e em todo o mundo, em todos os outros países onde há alguma possibilidade de oração. E agora eu me despeço, né, agradecendo a oportunidade e dizendo que o pastor Ayrton vai deixar um recado, ele gravou um recado especialmente para as vítimas, ele que está lá no Equador e deixou essa mensagem especial. Obrigado pela oportunidade e agora ficamos com a mensagem do pastor Ayrton Keller, líder sul-americano dos adventistas, nesse momento de dificuldade, de tragédia e de muita dor
em todo o mundo por causa desse tremor no Japão. Amigos da Novo Tempo, eu falo agora direto de Quito, capital do Equador, por telefone para poder participar com vocês desse debate. Aqui no Equador, nós estamos sentindo os efeitos do terremoto e do que aconteceu no Japão há pouco tempo atrás. O país está tenso, o presidente faz pronunciamentos à televisão, os habitantes são orientados. É interessante a gente acompanhar uma situação dramática como essa, vivendo de perto algumas consequências. A Igreja Adventista na América do Sul sente o drama e se solidariza com a comunidade japonesa e outros lugares que foram afetados também. A maneira mais ágil e rápida que nós tivemos para agir como igreja foi convocar nossos membros neste sábado para um dia de jejum e oração. Nós temos vários ideais por trás desse dia de jejum e oração, mas nós pedimos à igreja que interceda, que clame para que Deus possa atuar no Japão de vida. Mas é uma outra coisa que me preocupa. O que aconteceu no Japão, há pouco tempo atrás aconteceu no Chile, no Haiti, está na Bíblia. Sinais que indicam, cada vez de maneira mais forte, que Cristo está voltando. Vamos olhar tudo isso pelo prisma da esperança. É um momento de dor, não tenha dúvida, porém é um momento para renovarmos a grande esperança de que em breve, muito em breve, vamos ver Cristo voltar a essa terra. Obrigada ao pastor Ayrton, obrigada ao Felipe Lemos, que trouxeram para a gente aí as informações do que está acontecendo e deixou para você de casa uma orientação, uma dica para que você possa auxiliar também essas pessoas através da sua oração, que você possa incluir os familiares, as pessoas que têm famílias no Japão, os japoneses que estão desalojados, as pessoas que estão passando por essa tragédia, que você possa incluí-las nas suas orações daqui para frente, hoje, durante todo o sábado, o restante do sábado e daqui para frente também. Acredito que através da oração, Leandro, a gente pode alcançar, pode auxiliar, já que nós estamos tão longe. Sim, com certeza. Nós precisamos interceder pelas pessoas. Tiago 5,16 afirma, que é um mandamento bíblico orarmos pelas pessoas. Eu encontrei, Betina, um texto aqui muito interessante. Ontem, quando o pastor Odailson me telefonou, eu estava em casa, ele me avisando do programa de hoje, eu pensei assim, eu estava com a minha filhinha no colo ali e tal, pensei, o que eu vou ler alguma coisa para relembrar alguns textos bíblicos para trazer para o telespectador da Novo Tempo. E eu pensei, eu vou ler o que a escritora cristã Ellen White afirma sobre esse assunto, porque ela comenta de forma muito bela a Bíblia, E eu estou lendo um livro dela intitulado O Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Cristo. E aconteceu uma coisa, Betina, que eu vejo que não é por acaso. Quando eu fui folhear este livro para descobrir o que eu deveria encontrar aqui sobre a volta de Cristo, eu percebi que exatamente o próximo capítulo que eu iria ler era o capítulo 69, que falava dos sinais da volta de Cristo. Exatamente o que nós estamos vivenciando. Hoje, exatamente, eu terminei ontem à tarde, eu li o capítulo 68, e aí quando o pastor Deus me telefonou, pensei, vou procurar alguma coisa, quando eu vejo é o capítulo 69, o próximo. Você iria estudar. Que deu que eu iria estudar. E eu encontrei uma citação aqui muito interessante da escritora cristã Ellen White, na página 450 dessa versão em brochura, que ela afirma o seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está se retirando da terra, e calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda espécie. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Então perceba, isso aqui que ela escreveu no século XVIII, está acontecendo hoje. Bem atual. Eu queria recomendar ao telespectador que adquirisse esse livro, O Desejar Todas as Nações, e prestasse uma atenção especial a este capítulo 69 e ao capítulo 70, que mostra o estilo de vida daqueles que estarão preparados para o retorno de Cristo. Que é o que a gente perguntou há pouco, Leandro? Exatamente. Como eu preciso me preparar para esse grande momento? Nós temos mais uma pergunta aqui, professor Rubem. Onde entra a questão de Satanás, de estar por trás dessas catástrofes, ao invés de ser a ira divina? Sabemos que ele contém e detém o poder de transformar ou influenciar. Então, é divino, as catástrofes são divinas ou é Satanás? Como é que fica isso? Pelo registro bíblico, sabemos que todo mal, a origem do mal procede da pessoa de Satanás. E o bem absoluto é de Deus. Então, toda tragédia, tudo quanto acontece de mal para a destruição do homem é de procedência satânica. Em alguns casos, Deus protege. Em outros casos, Deus permite. Mas Deus nunca age
como alguém pode pensar, como castigo de Deus. A tragédia sempre é origem satânica, a destruição. Ele manifestou ao longo dos relatos bíblicos, nós podemos ver como Satanás ele age, como um texto bíblico diz, leão, como é em português? Rugindo. Rugir. Isso mesmo. Ele está porque sabe que tem pouco tempo, então ele quer destruir mais. Então, para quem fez essa pergunta, devemos sempre esclarecer que qualquer tragédia, qualquer acidente, seja biológico, acidente, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus permite. Mas não vem dele. Deus protege também, mas não procede de Deus. Leandro, uma orientação para quem está em casa. Se as pessoas quiserem se inteirar um pouco mais do que está acontecendo através da Bíblia, quais os textos que elas podem ler a respeito das catástrofes, de como se preparar, aonde que eles encontram orientação na Bíblia? Certo. Eu até queria, além de mencionar alguns textos, ter um conselho aqui de Jesus fantástico, né, para a preparação, né, para a volta dele. Lucas 21, 34 a 36, ele afirma o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então esse é o primeiro texto que eu deixaria, Lucas 21, 34 e 36. Né? Cuidado para que as coisas da vida, para que o pecado, embriaguez, bebedice, orgias, não tire a sua atenção do céu. E aí outros textos que as pessoas poderiam ler, nosso telespectador, né, é importante ler 2 Tessalonicenses 1:10. Lá mostra, por exemplo, que a volta de Cristo não é por um arrebatamento secreto. Era isso que eu ia te perguntar. Se os sinais da volta dele estão visíveis, né, o sinal do fim dos tempos, a volta, né, quando Jesus chegar, nós vamos ver também? Ou algumas pessoas vão simplesmente desaparecer, como existe aí a teoria do arrebatamento secreto? Sim, essa teoria do arrebatamento secreto é muito perigosa, porque ela vai contribuir para que milhares de pessoas estejam despreparadas para a volta de Cristo. Por quê? Porque Apocalipse 1:7 afirma o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 6:14 a 17 menciona que as pessoas vão pedir os despreparados para as montanhas caírem em cima deles por medo de ver a face de Cristo. Ou seja, mas todo mundo vai ver quando Jesus chegar. Exatamente. Se as pessoas vão se apavorar por ver a Cristo, é claro que ela não vai ser um arrebatamento secreto, né? E 2 Tessalonicenses 1:10 é um texto também fantástico, né? Até vou ler esse texto rapidamente aqui, que esse texto menciona que esse texto até nos ajuda a entendermos Lucas 17. Porque algumas pessoas leem Lucas 17 que afirma assim que um será tomado e outro será deixado. E aí pensam assim, não, esse é o arrebatamento secreto. Só que as pessoas que serão tomadas e deixadas, nós temos que levar em conta uma coisa: as que serão deixadas não serão deixadas vivas. Em 2 Tessalonicenses 1:7 a 9 afirma que os que serão deixados e que não irão para o céu estarão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Né? Então, isso que devemos levar em conta. E Lucas, ali no capítulo 17, especialmente Mateus 24, que faz parte do mesmo contexto, verso 27, afirma que enquanto um é deixado e outro é levado, Cristo aparece como um relâmpago, ou seja, é visível. Então, a linguagem bíblica simplesmente está dizendo o seguinte: alguns serão salvos e outros não. Porque a Bíblia não sugere o arrebatamento secreto. Tá? A gente está vendo aí os sinais do fim dos tempos, a gente sabe que Jesus está voltando, mas quanto tempo eu tenho para me preparar? Existe um momento que vai ser o momento final, a partir de agora ninguém mais vai conseguir se preparar? Quem se preparou até aqui está preparado, quem não está vai ficar? Existe isso, professor Rubem, ou não? Ou eu vou poder estar me preparando eternamente? Como é que é isso? Existe o que a sua primeira afirmação. Por isso, os discípulos perguntaram: que sinais teremos da tua vinda? Então, Jesus especificamente indicou, entre vários sinais, a pregação do Evangelho. Então, é o momento da preparação. E nós estamos pregando. O interesse da Igreja Adventista é de que todo mundo conheça de que estamos no fim. É o momento de preparação. Porque os outros sinais, guerras, destruição, imoralidade, terremotos, tudo aquilo está acontecendo. E é um momento de preparação. Porque a única coisa, parece que o fim dessa preparação é a pregação do Evangelho. Então
virá o fim. virá o fim. Queremos que isso seja o mais breve possível, porque o homem, a humanidade não aguenta mais. Mas vamos dizer assim, professor Rubem, a paciência de Deus tem limite? Por exemplo, eu posso continuar errando e acertando, eu erro, eu acerto, eu vou indo, vou cambaleando, vou tentando acertar, mas vou errando. Existe um limite, Leandro? Tem até um momento determinado que dali para frente eu não tenho mais chance? Se me permite. Fica à Pois vontade. não, por favor. É que Deus, nos seus atributos, é eterno, inclusive na sua tolerância. Mas por que a tolerância de Deus é limitada? Não pela sua própria natureza, é pela pecaminosidade do homem. Então, Amós disse, até 2, 3 pecados não sustarei o castigo. Mas isso significa que o homem pode pecar, Deus ainda permite a vida, uma vez, 2 vezes, não sabemos, mas chega um momento que ele não pode mais aguentar a pecaminosidade humana. Voltamos ao dilúvio. No dilúvio há uma palavra hebraica, diz, viu Deus que a população antes do dilúvio era o mal continuamente. Em hebraico é shahet. Então, Deus decidiu destruir aquela humanidade. Esse destruir, a palavra é a mesma, shahet. Então, a palavra shahet significa mal e destruição. Antes do dilúvio, o homem que estava em mal, ele se destruiu pelo pecado. Então, como se destruiu, elimina o caráter eterno da tolerância de Deus. Deus, na sua tolerância, ainda é eterno. O que limita a tolerância é a pecaminosidade do homem. Deus não pode suportar o pecado vigorar eternamente. Deve destruir o pecado. Ao destruir o pecado, está destruindo... Quem comete o pecado? O pecador. O homem. Em Daniel capítulo 12, Bettini menciona uma coisa muito interessante que tem a ver com o doutor Aguilar mencionou. Cristo hoje está exercendo um ministério duplo no céu. Ele é o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote, aquele que aplica os méritos da salvação na nossa vida. Então, a Daniel 12, 1 e 2 menciona uma cena em que Cristo sai do lugar santíssimo do santuário celestial para voltar a este mundo. E aí, em consequência disso, ocorre a ressurreição dos mortos quando ele voltar. O que isso nos indica? Que enquanto Cristo estiver no santuário celestial intercedendo por nós, nós podemos ter chance para arrependimento. Agora vai chegar o momento... É o tempo que a gente tem ainda. É o que a gente tem ainda. Apocalipse 21, 11, né? 22, 11, menciona o seguinte, que vai chegar um tempo em que a porta da graça do santuário celestial vai se fechar. Porque ele vai sair do santuário já para dar a recompensa a quem merece, de acordo com Mateus 16, 27. Aí o destino está selado. Está selado. E por isso tem um convite do Espírito Santo em Hebreus 3, 7. Então vamos a ele. O Espírito Santo, olha o que diz aqui, ó, assim, pois, como diz o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo não é um poder, uma influência, não, é uma pessoa mesmo. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ok, a gente aproveita e faz um outro convite para você que está em casa, para você ligar para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você tem mais dúvidas a respeito da Bíblia, quer saber mais sobre como se preparar, o fechamento da porta da graça, a vinda de Cristo, os sinais do fim dos tempos, você pode ligar para cá e pedir um estudo bíblico. As nossas atendentes irão lhe receber, irão lhe atender com todo carinho, estão preparadas para isso, para que você possa ter acesso à palavra de Deus enquanto ainda há tempo. Professor Rubem, obrigada pela sua participação. Que Deus lhe abençoe muito. Eu agradeço o convite, a oportunidade de ter participado neste programa. Obrigada, Leandro, também pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Bettina. Foi uma honra estar aqui com você, com o Dr. Rubem Aguilar, meu querido professor, né? E foi uma honra estar com nossos queridos convidados também que tiveram essa oportunidade de ter esse debate conosco. Deus abençoe a todos. E obrigada a você pelo seu carinho e pela sua companhia durante esse programa tão especial que falamos aí das catástrofes naturais, a relação delas com o fim do mundo. Para que você possa ter uma outra leitura dos fatos, para que você possa analisar tudo o que está acontecendo por uma outra ótica, por um olhar um pouco mais espiritual. E você possa, além de analisar tudo o que está acontecendo, se preparar para o grande dia do retorno de Cristo, para que todos possamos estar juntos num momento muito especial, num mundo
mundo muito melhor do que nós vivemos hoje. Obrigada então pelo seu carinho e que Deus possa lhe abençoar no restante desse sábado e que você lembre de orar pelas famílias e pelas pessoas que moram nas regiões que foram atingidas pelo terremoto, pelas tsunamis e pelas catástrofes que estão acontecendo. Que Deus lhe abençoe. Um abraço.